Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Isso aqui é uma narrativa. Isso daqui não é afirmação de Deus. Nós vamos encontrar uma afirmativa, na verdade, de Deus falando isso no versículo 8. Então aqui, na verdade, talvez o autor, Moisés, foi quem escreveu isso. Então ele diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Agora você vai para o versículo de número 3, que diz assim: possuía ele 1.000 ovelhas, 1.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, muitos empregados, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Versículo de número 8, diz assim: disse o Senhor a Satanás: você notou, ouviu, porventura, o meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus sem motivo algum? O Senhor não o tem protegido de todo a ele, a sua casa e tudo quanto tem, e tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Esse texto, na Bíblia hebraica, no versículo de número 8, diz assim: disse o Senhor a Satanás: você observou, porventura, o meu servo Jó? Aqui parece, na verdade, que Deus está fazendo uma pergunta para Satanás, chamando a atenção para Jó. A Bíblia hebraica antiga, ela fala diferente. Ela dá um sentido diferente para essa palavra. É como se Deus estivesse perguntando. A vida de Jó, ou os atos de Jó, despertou a curiosidade de Satanás. O sentido é: porque você estava passeando pela terra, chamou a atenção alguém, observasse meu servo Jó. Por que nós sabemos disso? Porque na Bíblia hebraica é a resposta de Satanás que nos dá esse entendimento. No versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus sem motivo? Você nota que quem dá um motivo não é Deus, quem dá um motivo é Satanás. O que chamou a atenção de Satanás era o tipo de vida que Jó vivia. E qual era o tipo de vida que Jó vivia? A Bíblia diz que ele era o maior empresário do mundo oriental. Ele era o homem mais poderoso do Oriente Médio. Existe uma palavra sebe aí. Isso é como um muro. Ele diz: porventura você não cercou com um muro a vida de Jó, a ele e a tudo que ele tem. Satanás notou algumas coisas. Em cima dessa pergunta, a Bíblia hebraica dá um entendimento que essas coisas fez com que Satanás notasse Jó. E por isso a pergunta de Deus seria mais ou menos assim: por causa disso, você conseguiu perceber Jó? Entre todos os homens da terra, é o sentido que a Bíblia hebraica dá. O livro de Jó é um dos livros mais antigos, mas o correto seria ele estar lá no início. Nós não sabemos o tempo exato em que o livro foi escrito. Sabemos por alguns indicativos de que foi Moisés quem registrou, na verdade, a história de Jó. Mas o interessante é que Jó é do tempo dos patriarcas. E quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Eles são patriarcas. O interessante é que eles vivessem no mesmo tempo, distante um dos outros. O mais interessante é que a Bíblia não fala em nenhum momento sobre Jó ser israelita, porque nós sabemos que a nação de Israel começa a partir de Jacó, quando ele se torna Israel. Então Jó não tinha nenhum relacionamento com a nação de Israel. E outra coisa, a Bíblia também não menciona nenhum tipo de aliança com Jó. Deus não tem nenhum tipo de aliança com Jó. Parte da igreja que acredita o que aconteceu com Jó, experiência de Deus para com ele, porque Jó era tão bom, tão maravilhoso, tão íntegro, tão reto, tão justo e se desviava do mal, que Deus tinha que atrapalhar a vida de Jó. Está Deus sentado no seu trono, e de repente está Satanás na presença dele. O entendimento de muitas igrejas é desse jeito. E Satanás, de onde você vem? Vim de passear pela terra. É como se Deus dissesse assim: já que a gente não tem nada para fazer mesmo, vamos estragar a vida de alguém? Vamos escolher Jó. Agora, se ele não fizer nada disso, eu perco. Deus tinha um plano nisso. Pessoas morrem de enfermidade antes do tempo. Não, Deus quis assim, né? É dessa maneira, Deus tem um propósito. Um pai de filho que eles amavam. E um profeta, diga profeta, porque Deus vai te dar vai dar uma gravidez nova para sua filha, porque Ele quer te dar um outro filho. Porque isso não condiz com a palavra. Por um outro lado, atribui tudo a Deus. Nós sabemos que o nome de Satanás apenas mencionado 2 vezes no Velho Testamento. Tudo o que acontecia de mal ou ruim se atribuía a Deus. Se alguém morria, se acontecia algum desastre, alguma situação ruim, não é Deus.
Para você ver os relatórios dos homens que trouxeram sobre a morte dos filhos e sobre a falência de Jó e a destruição, fogo de Deus desceu. Algumas traduções trazem, fogo de Deus desceu. O próprio Jó diz assim: nós não recebemos bem de Deus. Quando a mulher disse: é louco, amaldiçoa o teu Deus e morre. Uma mulher dessa, misericórdia, né, amados? Você que é jovem, ora, viu, queridos? Ore, 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 né? E você que é mulher também, ore para que não caia um marido desse na sua vida. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: tu és louca, mulher. Não parece que ele vai falar algo abençoado? Ele diz: nós recebemos todo o bem de Deus. Porventura não receberíamos todo o mal? Até no entendimento de Jó, quem estava fazendo isso com ele é Deus. Agora, pelo entendimento errado, você entende, amados, que a história de Jó está descrita em 42 capítulos? Se fosse uma minissérie, você teria que esperar 42 dias a cada dia para ver uma série, para no final ter uma conclusão. Como é interessante o entendimento da igreja, o nosso entendimento, quando nós pegamos uma carta do Novo Testamento ou uma história do Velho Testamento e nós lemos um versículo e um capítulo e tentamos ter um entendimento. Digamos que não existe internet, não existe zap, não existe nada disso, a rede social. E você tem um parente que mora muito distante, e ele te manda uma carta de 10 páginas. Você começa a ler a carta, a carta pelo último que ele te mandou, a 10ª carta, ou você começa pelo início? Pelo início, não é assim ou não? Para nós entendermos, na verdade, o que a Bíblia diz, nós não pegamos Romanos capítulo 16 e lemos o capítulo 16. Nós lemos o capítulo 1 e chegaremos ao capítulo 16. Nós lemos, na verdade, capítulo 1 de Jó, e assim gradativamente, sucessivamente, nós vamos ter um entendimento do que está acontecendo. Então, quando as pessoas pegam o primeiro capítulo e vê Satanás diante de Deus, junto com os anjos, batendo um papo, e Satanás dizendo assim, sabe o que parece, querido? Nós somos inteligentes. Você pode dizer amém? Pelo amor de Deus, nós somos inteligentes, não somos? Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz que Ele nos fez transbordar de todo entendimento e percepção espiritual. Nós somos inteligentes. Deus nos deu uma mente para pensar. A mente alinhada à sabedoria do Espírito Santo, ela é poderosa, queridos. O que parece nessa cena é que Deus e Satanás são dois menininhos, na visão de muitos religiosos. E um menininho mais esperto diz por outro assim: eu duvido que você me dá seu doce. Você já viu essa história? Eu duvido, né? Por que ele faz isso? Aí o outro bobinho, para provar que é macho, aquele negócio todo, entra numa conversa do outro. É verdade ou não é? Eu já fui assim, você já foi assim, né? Um de um lado ou de outro. É verdade ou não é? Parece que Satanás está cutucando Deus. Eu duvido. E Deus assim: não me duvide. Rapaz, não me tente não. Não me provoque não, né? Eu duvido. Você não é capaz disso. Aí Deus: eu não sou capaz? Deixa eu acabar com Jó. Parece que o entendimento de muitos religiosos é esse, queridos. Parece brincadeira, mas é esse. As pessoas sofrem porque acreditam que Deus está fazendo isso. A revelação máxima está em João capítulo 10, 10, que diz assim, preste bem atenção. Ele diz: eu, Jesus, vim para matar, roubar e destruir. O diabo veio para dar vida plena para vocês. É verdade o que diz isso? Quem mata, rouba e destrói é o diabo. No mesmo versículo, ele dá vida plena em todos os sentidos. Ele dá vida plena onde há morte, ele dá vida plena onde há destruição, ele dá vida plena onde matar, roubar, onde há roubo. É isso que está querendo dizer no mesmo versículo, não há uma separação. Amém, queridos? Agora, o outro lado, aí nós temos dois extremos. O perigo é não ficarmos no meio da estrada, como o Reagan diz. Ou a gente cai de um lado, é 880, ou cai do outro lado. Agora, desse lado, nada pode acontecer, porque nós temos a palavra da fé. Aí agora a palavra, é impossível, nós nos tornamos advogados de Deus. Você sabe que Deus não precisa de advogado, queridos? Deus é Deus, amém? E nós caímos num extremo, e lemos, qual que é o problema? Aí nós nos tornamos estudantes da Bíblia, conhecemos muitos mestres, e somos formados por mensagens na internet, e por mensagens e pontuações de outro. Nós lemos o capítulo 1, o capítulo 3, o verso 25 apenas. Os estudantes sabem do que eu estou falando, né?
25 e fechamos com o capítulo 42. Pronto, já sei tudo sobre Jó. Agora eu sou o advogado de Deus. Apresenta a tua tese que eu vou defender Deus a respeito do medo. Então, não pegamos todo o capítulo para entender. Claro que a palavra da fé, a vida no Espírito, tem toda a razão em relação a isso. Amém? Mas vamos dar uma olhada, amados. Abra sua Bíblia. Quem pode responder? Primeiramente, você entende que não é só o capítulo 1 que vai contar a história de Jó e você tem a revelação? Não só o capítulo 3, o verso 25, aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Estou cheio de tormentos, cheio de medos, é o que ele diz. Não é só isso e não é só o capítulo 42. É o livro todo contando uma história. Amém? Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 4. Deus, ele é bom em todo o tempo. Você acredita nisso ou não? Aleluia. Deus, ele é bom em todo o tempo. Eu falei capítulo 15, versículo 4, falei não? 15, 4. Diz assim, preste muita atenção, amém? Diz assim, você já abriu, querido? 15, 4, Romanos, diz assim, pois tudo quanto antigamente foi escrito, diga, foi escrito. Amém. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, diga paciência, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A primeira coisa que eu tenho que entender aqui é a revelação do apóstolo Paulo. Você consegue entender que Paulo conhecia mais a palavra do que eu e do que você? Você consegue entender isso ou não? E que ele tinha um nível mais profundo de intimidade, de revelação do que eu e você? Nós estamos entendendo ainda coisas que ele foi num nível muito profundo. Amém, queridos? Paulo começa dizendo assim, primeiro, pois tudo quanto antigamente foi escrito. Você sabia aqui que no momento em que ele acabou de escrever isso, não tinha Novo Testamento na mão? Ele só tinha a palavra falada, não tinha a palavra escrita? Quando ele usa o termo escritura, como algumas traduções, ele está se referindo ao Velho Testamento. Ele diz, pois tudo quanto foi escrito no passado, antigamente, para o nosso ensino foi escrito. E você sabe, tudo que foi escrito está de Gênesis até Malaquias. Você concorda comigo ou não? Não tinha o Novo Testamento na mão. Ele estava escrevendo uma carta aos romanos. Então ele tinha as escrituras do Velho Testamento. Tudo que foi escrito no passado, poderia dizer no Velho Testamento, que ele não tinha noção que era o Velho, no caso, foi escrito para nos ensinar. Isso cabe o livro de Jó. Você pode dizer amém? Se ele tivesse, se nós estivéssemos estudando o livro de Gênesis e não tivéssemos uma compreensão, tudo que foi escrito dentro do livro de Gênesis foi escrito para me ensinar. Então, ele, na verdade, ele usa toda a escritura do passado, de Gênesis a Malaquias. E nós estamos falando a respeito do livro de Jó. Então, em 42 capítulos, na verdade, é um ensinamento de Deus para nós. Porque o texto continua, e é Paulo que diz. Ele diz, pois tudo quanto foi escrito antigamente, vou colocar aqui, inclusive o livro de Jó, ele diz assim, pois tudo quanto foi escrito antigamente, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, diga a fim de que. Você nota, na verdade, que agora vem o ensinamento, ele nos chama a atenção porque foi escrito, aí ele diz, a fim de que, pela paciência, diga paciência, oh aleluia, ele diz pela paciência e pela consolação das Escrituras, do que estava registrado no livro de Jó, ele vai dizendo, tenhamos esperança. Agora eu quero pegar com você essa tradução no Strong de paciência. Eu ia pedir para você abrir comigo, mas não tem jeito, né? Aleluia. Diz assim, no Novo Testamento, é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, não se desvia da sua lealdade, da sua fé, da sua vida de consagração, intimidade e piedade, mesmo diante de provações e sofrimentos. Olha o que Paulo está dizendo. Tudo que foi escrito no livro de Jó foi escrito para nos ensinar, para que através de um posicionamento mediante a sofrimentos e tribulações, na verdade você tenha esperança. Essa palavra esperança, o Vini ela traz uma tradução muito melhor,
Porque a esperança que nós temos quando nós puxamos num dicionário é que você está esperando algo. Mas isso pode acontecer ou não, é o entendimento de alguns dicionários. Dentro do Vini, da tradução do Novo Testamento, esperança, ela pega uma conotação diferente. Você espera algo que você já tem convicção de que é seu. É como se, e nessa tradução é muito interessante no grego, é como se você já tivesse com ele na sua mão. Então, Paulo poderia estar dizendo assim, para que você, pela paciência, pelo firmamento, pelo posicionamento, ainda que venha provações, perseguições para você, você é alguém firme. Vamos ler? Característica do Wagner, na verdade, que não se desvia do seu propósito. Então, nada me tira do propósito. Paciência em Deus é aquilo que eu visualizo, que é aquilo que eu tenho na mão, no grego diz. É uma realidade para mim. Então nada me desvia do meu propósito, nada me desvia da minha lealdade, da minha fé, da minha vida de integridade em Deus, mesmo diante de grandes provações e sofrimentos. Então qual é o objetivo daquilo que foi escrito no passado para mim e para você no Velho Testamento? Para que você seja inabalável, é isso ou não? Firme num propósito, com uma esperança de algo que você já colocou à mão. Vamos continuar, queridos. Aleluia. Ele continua ainda dizendo, além disso ele diz, a fim de que, pela paciência e pela consolação, essa palavra eu gostei. Se você puder, você abra comigo, você que tiver, no caso. Note a palavra que está escrito aí. Paraclesis. Te lembra alguma coisa? Paracleto. É derivado, ou tem raiz, é alguma coisa assim, que eu não sei. Mas ela tem tudo a ver, na verdade, com paracletos. Sabe o que ela fala? Uma forte convicção de consolação e conforto. Olha que interessante, queridos. Diga, convicção de consolo e conforto. Eu não sei, amados, como você reage quando você ouve essas coisas. Porque está falando de tribulação. Está falando de sofrimento. Aquilo que aconteceu com Jó tem um ensinamento. Não o que foi colocado sobre ele, mas o posicionamento. Uma das coisas que a gente tem batido com todo mundo, e você que já passou por isso, você sabe por experiência própria, não é a questão das como as coisas, a coisa acontece sobre a sua vida, mas é como você reage quando elas acontecem. Se você é firme ou se você é vacilante quando as coisas acontecem e te confrontam. Não é a situação, a tribulação, a perseguição, porque isso nós teremos. Amém, queridos? Até o dia que Jesus voltar, amanhã haverá perseguição, amanhã haverá ataques do diabo. Você está preparado para isso? Na hora que você acordar, existe um exército de milhões e milhões de demônios esperando para te destruir. Essa é a nossa realidade, queridos. Mas nós temos a realidade da vitória em Cristo. Não é a situação, mas é como eu reajo diante da situação. E o que Paulo está nos ensinando, que mesmo aquilo que se passou no Velho Testamento, na verdade vai me ensinar. Mesmo aquilo que passou na vida de Jó, vai trazer um entendimento na minha vida. Qual que é? Primeiramente, na verdade, eu sou alguém que estou firme no meu propósito. Eu sou consolado e confortado. Paracletos, a pessoa do Espírito Santo. Vamos continuar? Você está entendendo ou não? Glória a Deus, você está aqui ainda ou não? Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Aleluia. Tiago, capítulo 5. Aleluia. Eu estou apenas fazendo a introdução, amém? Versículo número 11. Eu errei tudo aqui, espera aí. Tiago capítulo 5, versículo 11. Aleluia. Vamos ver. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Diga, perseveravam? Firmes, amém. Tendo ouvido da paciência. Olha a palavra paciência aí, novamente. Tendo ouvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo.
Vou ler novamente para você. É interessante que no Novo Testamento, Tiago dá um entendimento a respeito do livro de Jó. Ele diz: eis que temos por felizes os que perseveram firme. Perseveravam firmes. Tendo ouvido da paciência de Jó e viste o fim que Deus lhe deu, que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassível. Agora eu quero ler com você essa palavra fim, de que Tiago está dizendo. Ela quer dizer telos. Sabe o que quer dizer, amados? A palavra firme, limite de tempo em que a provação ela vai se estender. A Bíblia diz que a provação que vem na sua vida, na minha vida, toda tentação ou provação, ela tem um tempo de duração. Você já leu isso ou não? A Bíblia diz o seguinte, que ela vem, mas juntamente com ela, diga juntamente. É como se viesse um problema e juntamente com o problema viesse o livramento de Deus. Paulo diz assim, é Paulo que diz? Né? Nenhuma tentação ou provação, na verdade, virá sobre vocês que vocês não possam suportar. Mas juntamente com ela vem o escape, o livramento de Deus. Essa palavra firme que Tiago está dizendo sobre a situação de Jó, diz que tem um tempo determinado para acabar. Existe um limite. Então vamos voltar a Romanos capítulo 15, versículo 4, quando ele diz: tudo quanto antigamente foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos firmes esperança. Então vamos ler, amados, o que diz aqui: perseverança, firmeza, paciência e o fim que é telos, limites. Tudo quanto antigamente foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Deixa eu só pular um pouquinho. Eu já falei para você, agora vamos para o ensinamento, amém? Eu já falei para você que no livro de Jó, ele é um livro, na verdade, que de repente estava na época de Abraão, Isaac e Jacó, amém? O que isso nos ensina, querido? Baseado em Romanos 15:4 e Tiago capítulo 5, versículo 11. Nós sabemos que ele não tinha aliança. A aliança veio depois com Abraão. Nós sabemos, na verdade, que ele não fazia parte de um povo. Isso nos mostra, amados, pela misericórdia de Deus, baseado no que Paulo ensina e baseado no que Tiago está ensinando para nós, que independente de um povo eleito, independente de uma aliança, quando Deus ele encontra um homem ou uma mulher, na verdade que tem um coração com ele, na verdade a aliança e a eleição é apenas um propósito de Deus para essa pessoa. Deixa eu explicar melhor para você. Eu e você vivemos antigamente, antes de sermos israelitas ou termos uma aliança, mas o nosso coração de alguma forma tocou Deus. Nós temos, ou ele estava no tempo de Abraão, ou no tempo de Isaac, ou no tempo de Jacó. Os três tinham aliança com Deus e uma promessa de Deus. E você sabe que a aliança, ela só é feita mediante a um coração rendido a Deus, a uma obediência. Quando Deus encontra um homem ou uma mulher, Deus encontrou Abraão, Abraão se engraçou com Deus, Deus firmou uma aliança com ele. Deixa eu só colocar um parênteses aqui, criar uma situação para você entender, trazer um entendimento para você. A Bíblia fala no momento em que Abraão teve uma aliança com Deus, e muitos de nós não temos um entendimento disso, quando ele jura, e o autor de Hebreus também vai falar no capítulo 9, no capítulo 8 em relação a isso, Romanos capítulo 4, que quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Deus fala capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão da bênção que ele teria na sua família, dos seus filhos e da sua herança. E Deus faz promessas para ele. E Deus fala sobre ele andar nessa aliança. No momento em que os dois vão cortar a aliança, exatamente no momento em que Abraão vai receber a bênção, preste muita atenção nisso, nesse momento ele cai num profundo sono. Você se lembra? Ele não faz aliança com Deus. Ele não faz aliança com Deus. Você já leu isso em Gênesis, capítulo 15? No momento em que ele vai fazer aliança com Deus, Deus faz a promessa com ele, faz a promessa da bênção na sua família, nos seus descendentes, que Jesus viria, todas as nações seriam abençoadas na terra. Nesse momento, Abraão não faz aliança com Deus, ele cai num sono profundo. A Bíblia diz que entre Deus, uma coluna de fogo. Deus corta uma aliança com uma coluna de fogo.
uma manifestação de um fogo. Nós sabemos que é a pessoa de Jesus. E através de um 8, fogo passa entre as partes dos animais e ali é cortada uma aliança. Sabe por quê, Abraão, amados? Abraão não tinha condição de fazer uma aliança pela sua condição interna, pela sua condição do coração. Até mesmo a aliança que Deus faz com Abraão é baseado na fé na pessoa de Jesus Cristo. É um crédito antecipado. Romanos capítulo 4 fala isso. Você conseguiu entender, queridos? Ele não tinha condição, precisava que alguém cortasse uma aliança, seria alguém do mesmo nível. Então, na pessoa, a representação é o fogo na pessoa de Jesus, que 2000 anos depois, o homem Jesus representa Abraão na cruz. E pela fé, 4000 anos antecipado, Abraão reclama esse direito e ele traz a pessoa de Jesus para aquele momento da aliança. E naquele momento, quem corta a aliança é a pessoa de Jesus. Você entende isso? Ele não faz, mas a fé reclama o benefício. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jó não vivia no tempo de Abraão. Ele não tinha uma aliança. Isaac tinha uma aliança. E quem tem aliança está protegido, é próspero, é curado, é sarado, tem todas as bênçãos. Porque o que é uma aliança? Uma aliança é eu tenho o que você tem, o que você tem, eu tenho. Os meus direitos são os teus direitos e os teus direitos são os meus direitos. Você lembra do missionário Stanley? Você estudou a respeito disso, não, em Aliança de Sangue? Aquele missionário que tinha um problema de úlcera, ele não tinha a revelação, na verdade, da fé, e ele tinha um problema que ele precisava tomar um leite puro, e ele tinha uma cabra que ele levava para todo lugar. Você lembra disso? E ele chega numa tribo, e o chefe da tribo se engraça com ele e quer cortar uma aliança com ele. E tudo bem, você só pode falar de Jesus na tribo se você cortar uma aliança com o chefe. O tradutor falou, o intérprete. Ele disse, tudo bem. Ele falou, só que é o seguinte, o que você tem é dele. Quando você corta, vocês são irmãos de sangue agora em relação a essa aliança. Cortou o dedo, fez aliança de sangue e tudo mais, só que existe uma troca de presente na aliança. Quando eles fizeram a troca de presente, o chefe pegou e estendeu uma lança para ele. Toda torta, velha, enferrujada. Ele diz assim, eu acho que eu me dei mal nessa aliança. E o chefe, o tradutor diz, ele quer a tua cabra. Ele diz, a minha cabra? Que eu vou tomar o leite? Peguei uma lança velha e estou dando uma cabra, e como é que eu vou ficar? Ele cortou a aliança. O tradutor disse para ele o seguinte, só que é o seguinte, tudo que você tem é dele. Você tem uma cabra. Agora tudo que ele tem é teu. Ele tem um rebanho muito grande de cabra, no caso. Então eles cortaram uma aliança. Uma aliança, você se torna participante daquilo que Deus é. Você já está careca de saber disso. Amém, queridos? Teremos a matéria aliança de sangue aqui nos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical. Aliança é um direito. Quando eu estou numa aliança, eu não reivindico. Quando eu estou numa aliança, na verdade, eu apenas recebo. Agora, no caso de Jó é diferente. Jó não está numa aliança. Abraão estava, Isaac estava, Jacó estava. Jó não estava numa aliança. Mas é interessante como Deus trabalha, porque Paulo diz, na verdade, sobre a misericórdia e a graça de Deus, foi que nós acabamos de ler agora, melhor, Tiago dizendo. Ele fala, na verdade, o fim por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, o seu grande amor. Só que ele está falando sobre o posicionamento firme de Jó. Só que Jó não tinha aliança. Isso me mostra, isso me ensina, e isso te ensina, que a maneira de Deus lidar conosco, independente do entendimento da aliança, ou de alguém que foi separado, o que vem em primeiro lugar é bondade, misericórdia do Senhor e consolo do Senhor. Toda a palavra que Paulo diz valia para Jó, e toda a palavra que Tiago diz também valia para Jó. Agora, qual era a condição de Jó? Vamos entender. Deixa eu só repetir aqui. Tiago capítulo 11, versículo número 11, diz assim, paciência, pessoa que não se desvia do propósito, mediante a confrontos de tribulação ou perseguição, mas tem conforto e consolo. Isso faz parte, na verdade, do consolo que a palavra de Deus diz. Perseverança, firmeza, telos, final, um tempo limitado, na verdade, para que essa aprovação aconteça. Glória a Deus, glória a Deus. Agora entra, amados, na história de Jó. Jó, então, é ferido. Acontece a situação. Segundo a Bíblia hebraica, nós entendemos que o que chamou a atenção
de Jó e o fato que Deus fez a pergunta é porque, o que chamou a atenção de Satanás e o motivo da pergunta de Deus na Bíblia hebraica foi que ele notou Jó, que Jó na verdade era cercado por um muro e tinha as bênçãos de Deus. Mas se você lembra que ele não tinha aliança, isso está além da aliança, está além de uma pessoa eleita, na verdade. Você vai conseguir compreender. A Bíblia diz então que ele sofre de todo tipo de problema, todo tipo de perseguição, todo tipo de enfermidade e destruição. Eu gostaria que você imaginasse uma cena comigo. Quem tem mais de 3 filhos aqui? Levante sua mão, por favor. Okay. Mais de 5 filhos. 12 filhos, pronto, já acabou. 12 filhos. Jó tinha 10 filhos. 10 filhos. Ele era o homem mais rico do Oriente Médio. Eu quero que você pense comigo isso. Alguém que já foi pobre, você sabe disso, e se torna rico, ficar pobre de novo, tudo bem. Ele já experimentou a dureza. Alguém que sempre foi milionário, nunca teve falta de nada, se tornar pobre é muito difícil para a pessoa, é uma nova experiência. Esse homem, na verdade, é aquele ditado que diz: dormiu rico e acordou pobre. Na verdade, ele nem dormiu, tudo aconteceu no momento. Ele perdeu tudo. Alguns historiadores, algumas pessoas, pesquisadores, levantaram a fortuna de Jó. Eu não sei dizer para você de forma precisa, mas ter camelos, juntas de bois, jumentas, é como se alguém tivesse milhares de Scanias, né? Milhares de carretas, ônibus, carros de última geração. O homem era milionário, o maior milionário do Oriente Médio. De repente, pobre. Imagine comigo a situação, totalmente pobre, sem nada. A segunda situação, você já imaginou, queridos, 10 caixões dentro de uma casa, de uma única vez? É como se você tivesse todos os seus filhos dentro de um carro, e dentro de um acidente você perdesse todos os seus filhos. Agora, ficar pobre já não é bom. Agora, você já pensou algo que é tirado de dentro de você, aquilo que você mais ama? 10 caixões, 10 filhos mortos. Não acabou por aí. Estudiosos, cientistas, médicos falam a respeito da doença de Jó. Jó estava podre. Eu já falei para você. Há um estudo que diz que ele mesmo narra na sua defesa, na sua autopiedade, ele dizendo assim: a minha carne escureceu, ficou negra e grudou a minha pele. Eu sou pele e osso. Dá para você imaginar? Ele raspou a cabeça, ele era pele e osso, a carne dele escureceu, e ele tinha, na verdade, úlceras e feridas que vazavam pus e sangue, sarna, a ponto dele ficar se coçando. Você imaginou como que era a imagem desse homem? Ele diz assim: os jovens se alegravam comigo. Hoje, as pessoas, na verdade, viram o rosto quando me veem. Hoje eu sou motivo de escânio, motivo de risada para muitas pessoas. A situação, pobre, sem filhos, uma dor dentro do coração, e aquele homem tinha um sofrimento terrível. Você poderia se colocar no lugar dele? Tiago diz: viste a perseverança, ou a fidelidade, ou a paciência de Jó, e o fim que Deus deu a Jó. Olha que coisa interessante, amados. Mesmo um homem sem aliança, mesmo um homem não tendo entendimento se ele era eleito ou não, se ele era, na verdade, arminiano, ou se ele era calvinista, mesmo sem esse entendimento, porque ele poderia: eu sou escolhido, se acontecer alguma coisa, não. Ele tinha um entendimento que era Deus que estava pesando a mão nele. Então ele não tinha acesso a uma aliança, ele não tinha acesso dizendo assim: meu antepassado cortou uma aliança, e a aliança veio. Eu sei que isso eu estou passando por isso, mas por causa de uma aliança, na verdade isso vai acabar em pouco tempo. Ele não tinha nem aonde se apoiar. Se é você e eu na situação, nós não tínhamos nem aonde nos agarrarmos em esperança, porque foi Deus quem fez, e se é Deus quem fez, como diz Natan, quem sabe quando ele vai mudar de ideia? Porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Amém, queridos? A Deus dará. Vou ficar na situação, foi Deus que fez. O diabo, ele é tirado da história. Então você nessa situação, pobre, miserável, eu sei que é palavrão, mas miserável na questão de sem nenhum recurso. Seus 10 filhos morreram. Sepultamento de 10 filhos queridos. A tua herança. Ainda mais podre. Ele diz: o meu hálito é podre. Ele registra: intolerável a minha mulher. Você já imaginou? Eu já vi gente doente que tem que colocar coisa na boca.
que você vai visitar a pessoa no hospital, você sente o cheiro da carniça porque a pessoa está podre por dentro. Já teve essa experiência ou não? Podre, podre, podre. Está apodrecendo por dentro a pessoa. Ele diz, o meu hálito está podre. Ele tinha não só o problema do lado externo, mas ele tinha um problema do lado interno, no físico e no emocional. Você imagina a estrutura desse homem, queridos? Estão ligando para mim, deve ser da família dela. Atende lá fora para mim, por favor. Você consegue se colocar em um momento na vida desse homem? Não para por aí não. A coisa vai ficar mais ruim. Diga, a coisa vai piorar. Quem me ensina sobre Jó é Tiago e Paulo. Quem me ensina sobre perseverança, sobre lealdade, sobre fidelidade é Tiago e Paulo. Eu não compreendo, na verdade, o livro de Jó. Me lembra, cadê? Deixa eu pegar alguém para me lembrar aqui. Gabriel, me lembra mesmo. Levante a mão, né? Que a coisa vai piorar. Tudo bem? Você não esquece? Vai piorar. Ninguém entende, amados, a história de Jó lendo um capítulo e aprendendo na internet. Lendo livro ou vendo mensagem de outro. Você concorda comigo, queridos? Que nós devemos investigar a palavra de Deus e ela é viva e eficaz para nos ensinar. E é o Novo Testamento que desvenda o Velho Testamento. Você concorda comigo? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Agora, Paulo, em 2 versículos, ele desvenda o propósito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, ele diz assim: ao que de antemão conheceu, a esses também predestinou. O versículo de número 30, ele diz: e a esses que conheceu e predestinou, também chamou, justificou e glorificou. Paulo resume em 2 versículos o propósito geral de Gênesis e Apocalipse. Se você só souber isso, está bom. Ele me chamou, ele me predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Na verdade, ele me... Eita, eu sou certo ou não? Ele me conheceu, ele me predestinou, ele me chamou, eu aceitei Jesus, ele me justificou, e agora de glória em glória eu estou sendo transformado. Esse é o plano de Deus. 2 versículos resumiu o plano, o propósito de Deus. Em Jó você não consegue, você tem que ler 42 capítulos. 2 versículos no Novo Testamento desvenda o propósito. Para você entender o propósito de Jó, 42 capítulos. Não é diferente? Com paciência, sobre a luz do Espírito Santo. Agora você se imagine nessa situação, você se coçando, podre, podre, podre. A dor, na verdade, eu não quero emocionar você não é a minha intenção. Mas eu gostaria que você se colocasse. A Bíblia diz, amados, que nós conseguimos exercer misericórdia quando nós choramos com os que choram. Quando nós passamos pela dor daquele que está passando. É por isso que nós, pastores e ministros, quando nós vamos advertir ou disciplinar alguém, primeiramente, eu sempre digo para Deus, Deus me dê um coração pastoral como o de Jesus. Porque eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa no momento que ela vai receber a disciplina ou a advertência. Eu gostaria de estar no lado dela. Como que Jesus me trataria se eu estivesse desse lado e eu estivesse errado? Quando nós nos colocamos no lugar do outro, amado, fica mais fácil o nosso senso de julgamento. Amém? Glória a Deus. Mas a coisa ela vai piorar. Você está na história. Podre, diga podre. É um exemplo, querido. Você sabe o que você falar, você não vai ficar podre, amém, queridos? Amém? Podre, pobre, e que mais? Que mais? Não. Doente, podre, pobre, falido, sem os filhos. A dor do lado de dentro, do lado de fora. Vazando pus. Pele e osso. Só que quando as coisas estão assim, sempre surge alguém com a resposta. Você tem experiência nisso ou não? Quem aqui nunca passou por uma situação difícil e alguém, na verdade, vem dizer que você está passando isso porque você está em pecado? Ou porque você não está alinhado? Que você está causando toda essa situação? É verdade ou não é? A Bíblia fala de 3 caboclos que chegaram em nome de Deus. Eles tinham parte da verdade, mas eles não tinham a revelação toda. Elifaz, Bildade e Zofar. Amados, amigos que você não gostaria de ter. É como alguém que chega com a Bíblia, na verdade, e começa a expor toda a sua deficiência, dizendo para você, você está desempregado por causa disso,
Você está numa cama de enfermidade, de leito, de hospital por causa disso. Fulano da sua família morreu por causa disso. Tal. Amados, o que nós precisamos no momento em que nós estamos numa situação dessa? É isso que nós precisamos? Não. Esses camaradas falavam em nome de Deus. Eles diziam assim: olha, Jó, ninguém que teme a Deus e é fiel pode passar por isso. Você está em pecado, camarada. E Jó, não. Sabe o que acontece, amados? Eu pedi para você se colocar no lugar de Jó. Perdeu 10 filhos, podre, doente, falido. Aquele homem tinha dores. O relato bíblico diz que ele ficava. Aquele homem, na verdade, ele estava... Enquanto os 3 amigos estavam chutando. Enquanto os 3 amigos, na verdade, estavam colocando o pé no pescoço. Aquele homem sofrendo e eles batendo naquele homem. Dizendo que você está assim por causa de pecado, rapaz. Você está assim porque você não anda com Deus. Você está assim porque você nem conhece a Bíblia. E batendo. Um homem sem condição de defesa. Numa situação emocional tão gritante. Um homem que não tinha uma aliança. Um homem que não tinha uma palavra de Deus. A Bíblia nunca revelou isso, que Deus se apresentou para ele e disse: você é meu escolhido, eu tenho propósito. Ele não tinha onde se segurar. Um homem agora que não tinha mais filhos, não tinha ninguém, falido, e todo mundo virou as costas. Disse: todo mundo me abandonou, virou as costas. É o relato nos 42 capítulos de Jó. E gente batendo nele, chutando, batendo nele. A história diz, e você já deve ter ouvido falar isso, de que a igreja evangélica na face da terra é o único exército que mata os seus feridos. Já ouviu falar isso? Essa frase ela é simples, mas ela é tão importante. Quando a pessoa ela está quase morrendo, nós não restauramos, nós damos o tiro de misericórdia. Nós apresentamos a ela porque ela está naquele estado lastimável. Esses 3 amigos. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Eliú, que era um tipo de Espírito Santo. É tão interessante, quando você analisa os 3 amigos de Jó, e a sentença que Deus dá em relação a esses 3 amigos de Jó. E Eliú traz revelações profundas de como Deus trata o homem quando o homem está à beira da morte, que era o caso de Jó. Ele diz assim: havendo apenas um, entre 1000, que sirva na verdade de ponte, de mediador, esse então orará, e aquele na verdade que está nessa situação, será recobrado a vida dele, será levantado, e tudo se levantará novamente, voltará na vida dele. Um tipo de Espírito Santo, um tipo de ajudador. E quando Deus vai citar o nome desses camaradas, ele não cita na verdade o nome de Eliú. Eliú na verdade era um menino mais novo. Quando ele começa a falar, os outros eram mais velhos. Quando os outros estão falando, eu acho que eu tirei a caixinha toda aqui. Quando os outros 3 estão falando, você pecou, você está nisso por essa condição, tal e tudo mais, e batendo, e Jó tentando se defender. Como? E batendo nele. Esse menino Eliú, mais novo, quando ele toma a palavra e diz assim: agora eu quero falar. Eu sou mais novo do que vocês, mas eu tenho visto e ouvido a insensatez de vocês 3. E ele mira naqueles 3 camaradas e solta o verbo, solta a palavra de Deus. E ele mira para Jó e solta a palavra de Deus. Mas a maneira como ele ministra na vida de Jó é diferente do que aqueles 3 ministravam. Ele ministra segundo a sabedoria do Espírito Santo. Depois você vai ler. Eu tenho que dar continuidade nesse assunto, e eu vou falar a respeito disso. Eu vou dar continuidade no caso de Eliú e dessa revelação. Amados, o próprio Deus, existe uma primeira narrativa no versículo 1 dizendo assim: Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Não é isso não, a narrativa. O versículo 8 é uma afirmativa. É Deus dizendo, íntegro, e a palavra íntegro no Novo Testamento é a mesma palavra do Velho Testamento no hebraico. É maduro, perfeito. Agora eu e você temos que analisar uma coisa: como é que Deus se relaciona comigo e com você. Deus, ele não se relaciona, por exemplo, se Jonatas é um pastor, um mestre e um profeta, cheio do conhecimento e da palavra de Deus, exatamente comigo, se eu tenho pouco conhecimento da palavra de Deus. Isso é um engano eu pensar dessa maneira. Porque a palavra de Deus, ele se relaciona segundo a minha idade espiritual. Embora não exista pecado ou pecadão, ou até possa existir tipos de pecados que tragam consequências maiores, mas a questão do juízo de Deus é segundo a verdade. Deus, ele não trata, amados, pessoas inocentes que não têm tanto conhecimento como alguém que tem um pleno conhecimento.
Hebreus capítulo 6, ele vai dizer isso. Isso é um outro assunto. Você pode até discordar, mas é isso que a Bíblia diz. Amém? Olha só, Jó, ele era íntegro, ele era maduro e ele era perfeito. Essa palavra perfeito não está falando de alguém que não erra, de que alguém que não peca, mas está falando de alguém maduro. Maduro. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado, Paulo diz, a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, eu persigo a perfeição. Sabe o que é isso? Maturidade. Isso quer dizer que existe hoje aqui gente mais perfeitas do que outra. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Porque a palavra perfeito não é perfeito no sentido literal. Na verdade é mais maduros do que outros. Tem crentes de 40 anos que é mais menino do que crente de 3 anos. Tem crentes de 1 ano que tem mais conhecimento e intimidade com Deus do que crente de 70 anos. Acontece isso. Essa palavra perfeição é maturidade. Agora, maturidade depende do nível de idade que eu tenho. Olha só, entenda o que eu quero dizer. Jó, ele vai expressar isso e é Deus que revela isso para ele. O capítulo 40, se eu não me engano, o versículo de número 6, 3, alguma coisa assim, a Bíblia diz que Deus se manifesta no redemoinho. E é muito significativo. Deus se manifesta para Moisés numa sarça. É ou não é? Deus se manifesta para Elias através de alguns elementos. Aparece fogo, mas ele se manifesta através de uma voz suave. Em alguns momentos Deus vai se manifestando para dizer alguma coisa. E ele se manifesta através de um redemoinho. Você já parou para pensar nisso? Não estou trazendo nenhuma revelação. Mas você sabe qual é o propósito de um redemoinho? De um furacão? Não é pegar tudo que está embaixo e jogar para o alto de cabeça e revirar tudo? Ele não faz isso. Quando Deus se manifesta, ele pega todo o conceito de Jó e joga para o alto. E revela, na verdade, o porquê Jó está passando por aquela situação. Deixa eu entender para você, o nível de maturidade de Jó é como uma mola. Ela tem o primeiro anel, mas ela não termina ali, ela vai terminar no último anel. Não é verdade ou não? Ela começa, mas ela tem várias voltas onde ela vai terminar lá em cima. Níveis de maturidade, níveis de aperfeiçoamento em Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu tenho da palavra de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu estou subindo nos anéis de maturidade e de crescimento. A revelação do capítulo 2 é mostrando para Jó que o nível de maturidade dele era infantil. Embora houvesse uma maturidade maior do que os outros, porque você sabe, você tem filhos de 12, filhos de 13, de 15, de 7 anos. Alguns meninos novos e algumas meninas são maduras, mas não é maduro como alguém de 40 anos ou 50 anos. É verdade ou não? A experiência, é isso que Jó vai falar, a experiência trouxe um relacionamento contigo. O que Deus mostra, amados, quando falando da integridade de Jó, da perfeição, ele está falando do amadurecimento de Jó, mas no nível. Porque o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus vai revelar o nível em que ele está. Jó, no capítulo 29, se você investigar, ele fala de uma autossuficiência. Quando ele está sendo acusado, de um momento ele se levanta, se rebela entre aspas, e ele diz, agora eu vou me defender. E ele coloca Deus na parede e ele diz, eu não tenho pecado. Na verdade, ele se autodenomina, ele se autoproclama como alguém extremamente perfeito, que aquilo não poderia acontecer com ele. O capítulo 30, ele muda. Olha só como que é a religiosidade. No capítulo 29, eu sou todo autossuficiente. Eu sei, eu posso, eu aconteço, ninguém sabe mais do que eu detenho toda a verdade. Eu tenho resposta para todas as coisas. No capítulo 29, há uma nuance tão rápida, na verdade como frio e calor, a autopiedade, a autocomiseração. Agora ele não diz, como muito de nós, que muitas vezes estamos em Deus, trabalhamos para Deus, avançamos no reino de Deus e muitas coisas não acontecem na nossa vida. É verdade ou não? Nós não falamos, mas nós nos entristecemos, às vezes pensamos em desistir, largar tudo no meio do caminho, porque lá no íntimo nós temos uma conversa. Nós não falamos, mas nós dizemos assim, eu faço tanto para Deus, eu levanto de manhã, eu faço isso, eu corro, eu trabalho e tudo, e nada acontece, e eu estou nessa situação financeira,
Eu estou nessa situação, a coisa não anda, enrolada, né? A coisa não vai, não acontece na minha vida. Nós não falamos com palavras, porque não queremos acusar diretamente. Mas lá no fundo do nosso coração, em muitos momentos, nós temos esse momento de autopiedade. Senhor, eu, que sou tão assim na tua obra, e essas coisas não estão acontecendo, por que o Senhor não presta atenção? Na verdade, nós queríamos colocar o dedo no nariz de Deus. Essa é a nossa vontade muitas vezes. E culpá-lo, né, de ele ser negligente conosco porque nós não estamos avançando. Isso é autopiedade, queridos. É dó de si mesmo. E sabe o que acontece? Existem processos de Deus, diga processos de Deus. Deus não nos coloca nem em miséria, nem em enfermidade e nenhum mal. Mas você sabe, amados, que o nosso coração nos coloca nisso? O Salmo 105, eu peguei. A Bíblia diz que Deus provou o coração de José. Sabe, queridos, não foi Deus que colocou José na cova, você entende disso? Não foi Deus que vendeu José como escravo e nem colocou ele na cadeia. Foi José que se colocou naquela situação. Ele, com a sua própria boca, se colocou naquele lugar. Ele era alguém de uma idade de 17 anos, mas ele não tinha um nível de sabedoria para administrar as revelações. Eu e você temos revelações. Às vezes nós não temos a capacidade de andar nas dispensações das nossas revelações. Todos nós aqui sabemos aonde nós vamos parar se nós tivermos o coração alinhado em Deus. Sucesso, sucesso e sucesso. É isso que a palavra de Deus diz, ele não mente. Todos nós sabemos. O problema é como nós lidamos com esse tipo de revelação e nos colocamos em situação difícil. Achamos que a vontade de Deus é a nossa vontade. O fato dele abrir a boca e aborrecer os seus irmãos, colocaram ele naquela situação. Colocaram ele como escravo e colocou ele na cadeia. Agora, sabe o que Deus faz, amados? A Bíblia diz que Deus faz com que nós terminemos no seu propósito. Ainda que nós batemos em milhares de portas, 100 portas, pela nossa própria vontade, aí nós ficamos falidos, ficamos doentes, ficamos naquela situação, arrumamos casamento que não deveria arrumar, arrumamos situações que não deveríamos arrumar, entramos em ministérios que não deveríamos entrar, começamos coisas que não deveríamos começar, começamos e desistimos, abrimos várias portas. Amados, Deus tem 800 portas que vai fazer você chegar ao propósito dele. Sabe qual é a questão? A maneira como você chegou no propósito. Às vezes você pode levar 6 meses por causa de um coração correto, por causa de um amadurecimento segundo a palavra e a experiência do Espírito Santo. Às vezes vai ficar 40 anos no deserto, cabelo queimado, torrado. Aí quando Deus vai te encontrar lá de novo como Moisés, Moisés é você? Não sou eu não. Manda outro Senhor, é você, rapaz. Não sou eu não. Sabe o que acontece, amados? Quando nós colocamos a nossa vontade, e eu estou falando de Jó, de maturidade, quando nós colocamos a nossa vontade como plano de Deus e propósito, achamos que aquilo é Deus, e autocomiseração, isso está no capítulo 29, versículo 30. Primeiro, eu sou o máximo. Depois eu não sou ninguém, eu sou pó, eu sou verme. Deus não liga para mim, Deus não está me vendo. Esse altos e baixos, na verdade, mostra que o meu nível de perfeição e maturidade ainda não está alinhado com aquilo que Deus quer. E isso me coloca em situações difíceis. Essa é a resposta para o livro de Jó. Situações difíceis não é Deus que nos coloca, nós nos colocamos. José, 17 anos, não é isso não, Moisés, 40 anos, e você vai encontrar muitas pessoas, o próprio Paulo, 17 anos, muitas pessoas que poderiam ter entrado no propósito perfeito de Deus. Se você ler o capítulo 5 e o verso 11 de Tiago, que nós acabamos de ler, ele está falando a respeito disso, de terminar com um propósito, de que Deus nos levará a terminarmos dentro de um propósito. É isso que Paulo fala, é isso que Tiago fala. O problema é a caminhada. Aí como Deus se revela? Joga tudo no alto. E agora Deus bate um papo com Jó. Vamos ver o capítulo 42 para a gente terminar. Aleluia. Aleluia. Você está com ela aí, David? Eu já peguei aqui. Jó número 42. Obrigado. Valeu, obrigadão.
Vamos lá, queridos. Eu gostaria de alguém que tivesse uma tradução também diferente aqui, porque eu não vou abrir a Bíblia dele para as traduções. O versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei, diga eu bem sei. Você entende agora que o nível dele não é o nível do capítulo 29, não é o nível do capítulo 30, nem é o máximo e nem é, na verdade, aquém, pobre, miserável. Ele não tem mais essas nuances, agora ele tem uma experiência. Esse daqui é o final do 9º mês. O sofrimento de Jó passam por 9 meses, ele está no final. E passaram 9 meses para que Deus destruísse todo o conceito errado que ele tinha, achando que era o próprio Deus fazendo isso. E a revelação é de que Deus estava dizendo para ele: Jó, é o teu coração que te coloca nessa situação, e é o teu coração que te tira dessa situação. Aqui 9 meses se passaram, e agora ele diz: eu bem sei, agora eu bem conheço que nenhum dos teus pensamentos, outras traduções vai dizer, teus planos ou propósitos podem ser impedidos. Você pode dizer amém? Romanos capítulo 8, 28 diz o quê? Na verdade, que aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que operam para o bem, contribuem para o bem. Para aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 9, que ele propôs, na verdade, segundo o seu bom propósito, a nossa própria vida, o nosso próprio chamado e ministério. Há um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Jó descobriu. Ele diz: agora eu bem sei que nem os teus planos, né, e nem os teus propósitos podem ser frustrados. Eu sei que você tem um propósito na minha vida. E ele vai revelar agora o entendimento enganoso que ele tinha do propósito. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou propósito podem ser impedidos. Você pode dizer amém, queridos? Você sabe o que isso quer dizer? E você tem que ser muito maduro para entender isso, que amanhã você pode entrar numa situação muito difícil. Mas a maneira como você passará a situação difícil mostra como você entende o propósito. Amém, queridos? É esse nível de entendimento que Deus quer nos levar. Que perseguições, tribulações virão a nós. Eu não sou aqui um pregador, amados, fazendo apologia, na verdade, ao sofrimento, para longe disso. Mas eu sou alguém maduro, sabendo o seguinte, que se amanhã houver provisão, se o mundo entrar num colapso, eu tenho um Deus, eu tenho uma aliança. Ainda que a provisão não esteja na minha mesa, ela vai chegar na minha mesa. Sou consciente disso, porque eu entendo o propósito. Amém, queridos? Se o diabo me colocar amanhã com muitos cânceres dentro de mim, numa mesa de hospital, sabe o que eu vou fazer? Ainda, porque eu sei que eu tenho um propósito, eu vou sair de lá. Eu viverei e não morrerei. Você entende? É como nós passamos a situação. Ainda que eu seja assaltado, ele vem, mas ele vai ter que bater em retirada. Esse é o fato que aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo. Hoje, amados, se Paulo fosse um pregador, a palavra da fé dizia assim: está em pecado e erro. Tanto de destruição que acontece com um homem desse, esse homem não é bem sucedido de maneira nenhuma. E foi o homem mais bem sucedido na Bíblia. Um homem que imitava Cristo em todo o padrão. Para a palavra da fé, sem o conhecimento do Espírito, ele é alguém de ministério fracassado. É verdade ou não é quem prega a palavra da fé? Nós sabemos disso, amados. Como que pode acontecer tudo isso? Ou está em pecado, esse cara está em pecado, não é possível. Falido desse jeito, pobre desse pedido, necessitado desse jeito. Mas a maneira como nós passamos, o entendimento como nós passamos, é um nível de maturidade. 9 meses se passam. Ele diz: quem é? Aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso relatei, ou falei, de coisas que não entendia. Diga assim: falei de coisas que não entendia. Sabe o que eu vou dizer para você? Tudo que Jó disse, do capítulo 42 até o capítulo 1, joga no lixo. Tudo que ele disse não vale de nada para a minha vida e para a sua vida. Quando ele, na verdade, mira para Deus e para a sua condição, ele não entendia de nada. Ele disse: eu falei de coisas que eu não tinha nem conhecimento, eu não sabia. Então todo tipo de conselho desse pastor Jó é descartável, porque é o tipo de pastor que diz assim: aguenta, meu irmão, né? Vai chorando, geme e chora, aquela situação, né? Aguenta, Deus tem um propósito. Deus não tem propósito nisso não, viu, amados? O propósito de Deus, ele é bom, perfeito e agradável, é o que a Bíblia diz, né? Deus, ele é bom em todo o tempo.
Deus não tem nenhum plano nisso. Deus não tem plano no teu casamento frustrado. Deus não tem plano na tua deficiência financeira, na tua pobreza. Deus não tem problema nas suas enfermidades. Deus não está relacionado com isso. Amém? Não é Deus. Você pode dizer amém? Pelo amor de Deus, diga amém. Glória a Deus. E ele diz, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso relatei o que não entendia. Falei o que não entendia. O que não entendia, coisas para mim eram maravilhosas, e eu não as entendia. Jó era um tipo de menino no nível de maturidade que tentava dar revelações. Não é muito comum hoje? Não é muito comum? É muito comum. Versículo número 4. E ele diz, escuta-me, pois, e eu falarei, e tu perguntarás, e tu me ensinarás. Com os ouvidos, aqui está interessante, com ouvidos das orelhas, né? Com o ouvir, eu te conhecia, está bem diferente aqui. Como que está o versículo número 5 de vocês? Amém. Com os ouvidos das orelhas te ouvi, mas agora te vê os meus olhos. É a mesma coisa, só que é um pouquinho mais antiga, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu tenho um relacionamento contigo. Agora o nível é maior. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. E sabe o que acontece, amados, depois disso, da revelação? Quando a maturidade plena ela chega, diga maturidade. Maturidade está chegando, diga. Você pode dizer isso mesmo pela fé, diga maturidade está chegando. Amém. Você sabe o que acontece quando a maturidade chega? Aquilo que nós achamos que era Deus, ou Deus segurando o nosso milagre, ou a nossa bênção, nós entendemos que não foi Ele, nós estávamos segurando aquilo, deixando o diabo brincar com a nossa vida quando ele não tinha direito de brincar. E sabe o que acontece? A partir desse momento nós somos de fato boca de Deus através do conhecimento. Sabe o que Deus faz? Deus pede para que Jó ore pelos seus inimigos. Agora ele pode ser um verdadeiro intercessor. Sabe o que acontece? Agora ele pode ser um verdadeiro mestre. Agora ele pode ser um verdadeiro pastor. Agora ele pode verdadeiramente aconselhar. Sabe por quê? Ele não é alguém que conhece a Deus de ouvir falar. Ele é alguém que conhece a Deus baseado em relacionamento de dia a dia. Dia que tem provisão e dia que não tem provisão. Dia que tem dinheiro, dia que não tem dinheiro. Dia que tem emprego, dia que não tem emprego. Dia que o casamento está bem, o dia que o casamento não está bem. Dia que tudo está bem e dia que tudo está mal. Ele tem conhecimento de quem Deus é. A partir desse momento que você tem maturidade, a situação bate em você. Você está firme e inabalável. Romanos 5, 4, Tiago 5, versículo 11. Inabalável, firme. Não sucumbe diante de provações ou tribulações, firme. Agora você pode ser conselheiro. Agora você pode aconselhar homens mais velhos, mulheres mais velhas. Você é tão menina e tem palavras tão sábias. Eu tenho experiência com ele. Nos meus 15 anos eu tenho experiência com ele. 15 anos de idade, já tenho uma experiência de maturidade com o Senhor. Amados, eu conheci gente. Eu já com uma idade um pouco avançada, e eu digo avançada, né? Ao longo dos meus 33, 34 anos, dentro da palavra da fé, pessoas que viviam no Espírito, meninas, e uma menina em particular, que Lise conhece também, que o nível de maturidade naquele momento me chocava. Ela tinha quase a metade da minha idade, mas o nível da sabedoria dela parecia que ela tinha 150 anos. Sabe quando você pensa no que você vai falar diante de uma pessoa tão jovem, mas num nível de sabedoria tão profundo? Sabe o que é isso, amados? É relacionamento. Você fica parecido com ele, você começa a pensar como ele. Os teus pensamentos são molhados pela própria palavra do Senhor. Aqui Jó passou 9 meses de experiência. E o nível da experiência que ele teve com ele, com Deus, ele sabe, olha, agora eu sei que nada disso era o Senhor que poderia ter colocado sobre mim. Mas o meu próprio coração me colocou nessa situação. A minha insensatez e a minha imaturidade. E agora, nesse momento, ele se torna intercessor. Sabe o que ele faz? Aquilo que nós estamos dizendo sempre aqui, encerra com essa palavra. Ele assume um papel sacerdotal. Qual que é o papel sacerdotal? Ele apresenta os homens para Deus. Não é isso ou não? Deus fala para os amigos dele, vem cá, pastores, sabichões, se alinhem na minha presença aqui. Peguem as ofertas, sacrifícios, e ele vai orar, para que a minha ira não se acenda contra vocês. Quem é que intercede por eles, amados?
O homem que tem e a mulher que tem uma experiência com Deus, na verdade, o nível da intercessão é uma intercessão sábia. É uma intercessão segundo o Espírito Santo. Vale como se o próprio Deus, porque está baseado numa experiência de relacionamento. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero continuar a segunda parte. A segunda parte disso, amém? Ou na quinta-feira, ou no domingo eu quero continuar. Você pode fechar seus olhos, em nome de Jesus?